Eu já vou pegar o gancho na sua última frase, né? Conta um pouquinho dessa montagem de elenco, saídas, chegadas, como chegar sem pagar o que está devendo atrás. Então, conta um pouquinho para a gente aí do que você está vendo aí dessa passagem de bastão de 25 para 26. Cara, isso para mim é a parte mais difícil hoje para o clube. E eu acho que até as próprias pessoas do clube, o Paulo Brax hoje é o CSO, né, que é o chefe de futebol do clube, acho que também ele está com essa dificuldade. Porque qual que é a regrinha que eles passaram para a gente que o clube segue? A partir do momento que virou SAF, as receitas recorrentes, elas tinham que cobrir o custo operacional do clube, ou seja, folha de pagamento, e vendas de jogadores tinham que cobrir compra de jogadores. Então, vamos colocar assim, o clube, no mínimo, tinha que ficar no 0-0. E o próprio Bruno Musso fala isso, acho que é para vocês também, que o clube foi passando por etapas, e isso eu falo que é um mérito dele, que quando o Atlético nunca foi um clube que operacionalmente foi positivo, nunca. Sempre gastou mais do que arrecadou. E o Bruno falou, minha primeira meta é o clube, a receita do futebol, ser garantir, pagar os custos do futebol. E ele conseguiu isso. E ele falou, agora a próxima etapa é a gente reverter a linha de investimentos em contratações. A gente vender mais do que a gente compra. E o clube, hoje, para ele contratar, ele tem que vender. E eu acho que isso é um pouco que está acontecendo na janela. O clube está fazendo uma reformulação, já saiu alguns jogadores que estavam em fim de contrato. Também estão saindo alguns jogadores que são ídolos do clube, né? Como o Arana. Fala também, talvez, uma saída do Hulk, que tem um alto salário. E até o momento trouxe só o Renan Lodge, acertado até hoje, dia 2, que foi um cara que estava sem contrato, que ele rescindiu com o Al Hilal. Foi uma contratação assim, que não teve direitos econômicos pagos, né? Mas eu acho que o clube precisa de uma reformulação e de muitas contratações, mas eu não sei também como é que o clube vai conseguir fazer isso sem um investimento externo. Eu acho que o clube não tem caixa para isso, porque o próprio FDIC foi para a regularização de caixa, então pegou 90 milhões, depois a gente pode entrar um pouco a fundo sobre isso, mas o clube adiantou 90 milhões para regularizar o caixa desse final de ano e começo do próximo ano. E vai ter que ser na base das vendas. Vende um jogador que vendeu por 5 milhões de euros, vou contratar a reposição dele por 4 milhões, 3 milhões, e tentar balancear a janela. E a própria torcida está achando que está devagar, já tinha que ter saído, chegado mais gente, mas para mim está um pouco disso, tá? O clube não tem muito orçamento para poder contratar, e agora com o próprio fair play, não dá para sair contratando sem ter a garantia que vai conseguir pagar. E o que acontece também é categoria de base. O clube, os próprios donos falam, o CSO fala, que o clube necessita utilizar mais garotos. Então, um pouco dessa reformulação deve acontecer também para esse lado, que vai sair 15 jogadores, 6, 7 tem que vir da base. Então, acho que é um pouco disso também. Até porque esses meninos, né, com espaço, eles acabam tendo um potencial de revenda, né? Então, dentro do fair play financeiro é o que a gente chama de lucro puro, né? Porque como você não teve custo de aquisição, você fazendo a venda desses meninos, você consegue maximizar esse controle aí de sustentabilidade, né? Agora... O clube tem uma geração muito talentosa, que é a geração 2008, que acabou de ser campeã brasileira sub-17, e tem muitos jogadores de muitas posições diferentes, talentosos, assim. Posso citar nominalmente alguns como o Pacini, tem o zagueiro Xavier, tem o Veneno, que já é muito falado numa venda dele para a Europa, Riquelme, Mosquito, Cauã Soares. Então, são meninos, assim, que já se destacaram na categoria de base, estão fazendo agora uma transição para poder jogar o Campeonato Mineiro, com essa mudança do calendário. E o clube depende. As grandes vendas que o Atlético fez nos últimos anos foram feitas com jogadores, ou jogadores que foram contratados muito novos, com poder de revenda, ou jogadores formados na categoria de base. Então, o clube depende disso para manter a roda girando. Perfeito. E aí, quando você fala, né, desses jovens
você falou de calendário, eu tenho, no nosso episódio de retrospectiva, eu deixei isso muito claro, né? Talvez a gente tenha, assim, feito um elogio à mudança de calendário, né? Era um pedido trazer essas datas para frente, mas todo período de transição, ele vai causar ali períodos de turbulência. Então, eu tenho brincado assim, para qualquer time que pretende lutar em cima lá, né, até o final do campeonato, ou fugir do rebaixamento, 9 pontos nos 5 primeiros jogos tem que ser uma meta quase que de respiro. E aí eu queria que você fizesse um paralelo, né? Como que o clube vai tratar o Campeonato Mineiro nesse início de ano, já tendo o Campeonato Brasileiro a partir de janeiro aí em vigor? Isso é uma coisa que preocupa todo mundo, né? Porque nos últimos 2 anos, por mais que o clube tenha chegado em finais da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, o clube já foi mal no Campeonato Brasileiro, brigou em 2024 até a última rodada pelo rebaixamento, e nesse ano foi até a penúltima, brigando, tendo chance ali de cair. E eu acho que os clubes também não entenderam muito bem essa dinâmica de começar dia 28 de janeiro, e isso vai fazer com que montagens tardias afetem o desempenho, seja para quem disputa título, seja para quem disputa para não cair, Libertadores. Isso vai afetar o desempenho. Mas eu acho que o clube vai tratar o Campeonato Mineiro pela primeira vez assim como um campeonato para categoria de base, transição, talvez botar titulares só numa semifinal e final, até porque o clube é ex-campeão seguido e o clube pode alcançar um feito que é o hepta. Então, acho que se chegar numa final, numa eventual semifinal, o clube vai botar a força máxima. Mas o clube acho que não vai fazer grandes esforços no começo ali, pareado com o Campeonato Brasileiro, para poder colocar a força máxima dos titulares, não. Acho que, e já foi falado também que o grande foco de 2026 do Atlético, mesmo com o Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, o grande foco é o Campeonato Brasileiro. Que ele é o que dita, vamos dizer assim, a performance do clube no ano, né? Se você está jogando bem no Campeonato Brasileiro, Copa, se você já está com um time acertado, você já tem mais chance ali de só repetir o jogo e ir avançando nas Copas. E o clube apostou muito em Copas nos últimos anos e sempre se frustrou no final, né? Chegou na final, tendo chance de ir para Libertadores ou ser campeão e perdeu a final. Então, acho que esse ano o foco do clube vai ser brasileiro. Pô, muito bacana. E até assim, né, fazendo uma reflexão aqui, todos os anos a gente torce ali, né? Você tem ali até maio, final de abril ali, o campeonato estadual, então você acaba naturalmente torcendo pela taça que está em vigor. Esse ano, talvez, assim, a gente vai perceber pela primeira vez clubes com bons resultados nos seus estaduais e que estão mal no brasileiro. Então, acho que vai ter um causa e efeito para a torcida muito mais realista, né? E obviamente, vai ser um triturador, né, de carne humana, né? A gente sabe disso. Temperaturas altíssimas nessa época do ano. Então, teremos que conferir aí.